Minha pergunta é dirigida para o Mário. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns pela clareza, né, da exposição do Mário, da história de machine learning no mundo. Eu gostei demais, foi extremamente precisa, acompanhou de perto aí muitas das coisas claramente, né? E eu tenho uma pergunta bem específica, é que os algoritmos tradicionais de otimização, que resolvem problemas por meio de simulações, que é o nosso caso aqui, né, central aqui, eles têm dificuldade em achar a solução ótima, né? Pela maldição da dimensionalidade. Agora, a pergunta para o Mário é a seguinte: como é que você enxerga, né, a redução da dimensionalidade, essa maldição da dimensionalidade pela machine learning, pela IA, e o impacto que isso tem no SDDP, né? Como é que... Eu sei que você levou um bocado de tempo para chegar à conclusão que, opa, o negócio está incomodando aí, temos que olhar para isso. Mas qual que é o impacto hoje que você está... Imagina, o que você pode dizer, né, dentro das suas possibilidades de poder dizer? Nívia, primeiro, para mim uma honra estar aqui conversando com você, né? Fico feliz de você ter gostado da apresentação. Agora, você vai ficar surpreso com a minha resposta, tá? Uma das coisas que fez o interesse acadêmico no SDP é porque a convergência do algoritmo para o ótimo global foi demonstrada, precisamente, tá? Então, ele é um dos pouquíssimos algoritmos do mundo que é um método iterativo baseado em aprendizado, simulações, etc., que, na verdade, converge para o ótimo global. Então, aí a próxima pergunta é, se vocês têm um algoritmo que é o rei da cocada preta, funciona rapidinho, resolve problemas de 450 dimensões, vende que nem pão quente no mundo inteiro, você está preocupado com o quê? Está igual o seu Grayson lá, seus problemas acabaram, tá certo? E aí entra uma coisa super sutil que vocês vão curtir, que é o seguinte, é a modelagem da natureza. Quer dizer, o meu adversário é a natureza. E o que acontece? O que nós, da turma analítica, fazemos? Nós pegamos, por exemplo, os registros históricos de evasões, tá? E na nossa infinita sabedoria, a gente diz, São Pedro, tá, utiliza um modelo autorregressivo periódico de ordem 3. Aí a gente arbitra que São Pedro é autoperiódico de ordem 3, a gente estima os parâmetros do modelo a partir da amostra e, a partir daí, esquece São Pedro e passa a viver num mundo fictício em que a gente acha que a nossa visão do modelo é a realidade. Tá? Entendeu? Esse é que é o pulo do gato. Então, a gente já há muito tempo, isso me incomodou, sempre me incomodou, que eles, sei lá o que São Pedro faz, tá? Então, há muito tempo a gente já tinha estendido, digamos, a metodologia do SDP para representar a incerteza na estimativa dos parâmetros, tá? Inclusive, aí você diz, pelo menos eu não vou imaginar que a média, desvio padrão, etc., que eu tive são valores de população, eu vou representar a incerteza. E depois a gente foi um passo além, foi até a tese de doutorado do Bernardo Bezerra, da PSR, em que a gente chega e diz o seguinte, não, eu vou definir que talvez São Pedro tenha o modelo A, talvez São Pedro tenha o modelo B, talvez o São Pedro tenha o modelo C, tá? Eu represento em conjunto a otimização com todos esses modelos e depois uso até uma Bayesianazinha para otimizar. A gente foi nesse ponto. Mas era um negócio que sempre me incomodava, porque é o seguinte, eu basicamente tinha que inventar da minha cabeça, tá, como eu achava que o mundo era. Tá? E eu sempre, eu acho que a grande limitação de nós, da analíticos, é que a gente ouve pouco o mundo. Tá? A gente chega e diz o seguinte, tem, por exemplo, modelagem de eólica. Nós temos modelos baseados em rede bayesiana que modelam super bem as eólicas. Tem modelagem de solar, tem modelagem da demanda. Mas, digamos, a essência do mundo analítico é você joga um monte de equações para aqueles negócios, tá? E depois você, digamos, de certa forma, arbitra que
o mundo é assim e não houve mais um mundo. Tá? Então, nas primeiras conversas que a gente teve até com o pessoal da Conume, eu dizia que nós, analíticos, somos, uma vez definidos os parâmetros, nós somos imbatíveis, porque converge, é rápido, etc., mas sei lá se a gente está certo, a gente passa a ser autista em relação ao mundo. Tá? E eu acho que o pessoal do Machine Learning é do outro extremo. Vocês estão o tempo todo ouvindo o mundo, tá? As dicas que o mundo dão para vocês, mas se você chega e diz, cara, precisa efetivamente ficar aprendendo do mundo que reservatório tem limite inferior, que tem equação de balanço. Então, todo o meu discurso tem que ter um sweet spot em que eu acelero a vida do camarada de machine learning, já botando as equações que a gente sabe representar muito bem, mas eu quero capturar, aprofundar, preservar essa capacidade incrível de machine learning aprender com o mundo. Tá? Então, é a maneira como está, digamos, a nossa grande motivação nesse processo. E uma coisa muito engraçada, Nível, é que, por exemplo, isso é uma coisa que me incomoda há décadas. Inclusive, por exemplo, uma coisa que o pessoal faz muito você contrata um estatístico para ajustar o modelo estocástico, aí o estatístico dá os parâmetros e aí vira população. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um dos papas na otimização estocástica, Rockefeller, ele diz que não, você tem que tratar o problema de otimização conjunto. Você, ao mesmo tempo, está tomando decisão e está estimando os parâmetros. Por que isso? Tá? Porque não necessariamente a estimativa de máxima verossimilhança é a melhor estimativa quando você está resolvendo um problema de otimização. Por exemplo, uma das coisas que saiu nessa tese de doutorado é que, como o custo operativo tem muito a ver com a seca, tá? Digamos, a função de pesos dos modelos ela tem um viés que é fora da verossimilhança, é um viés de um pouco pessimista. Tá? Por quê? Porque o arrependimento de eu ficar alegrinho e depois vir uma seca é muito mais custoso do que o arrependimento de eu fazer. E eu vou me estender um pouquinho, mas eu acho irresistível essa história. Na previsão do tempo, tá? Quando as pessoas começaram a fazer previsão do tempo na televisão, os órgãos de meteorologia ficaram absolutamente irritados porque os caras da televisão faziam uma previsão de tempo diferente das deles, tá? Uma previsão de tempo pior do que a deles, e eles davam de graça. E aí, esse negócio é explicado no livro The Signal and the Noise, do Silva Nates, tá? E aí o que acontece? Os caras da televisão disseram, gente, o telespectador não quer saber se vai chover. O telespectador quer saber se vai levar guarda-chuva ou não. E o que acontece? O seu arrependimento quando você sai sem guarda-chuva e chove é muito maior do que o seu arrependimento quando você sai com guarda-chuva e faz sol. Então, o que os caras fazem é fazer uma previsão que maximiza a utilidade do telespectador. Tá? Isso é uma visão absolutamente sensacional. Tá? E quando você faz o processo sequencial, que você dá para o estatístico, se não for máxima verossimilhança, você diz que você está de porre, é porque você não está observando que eu quero tomar a decisão que seja melhor para a operação do sistema, etc. Tá? Então, digamos assim, a visão que a gente tem, e a gente aprendeu muito, se divertiu muito até agora, com, digamos, o que o Adriano e a equipe dele estão fazendo, é justamente desse processo de escutar o mundo. Então, por exemplo, no momento, como é que está a situação? Tá? O Adriano foi gentil e não falou no calor que o modelo dele está dando na gente. Porque eu disse, não, a comparação vai ser justa. Nós escolhemos um menino da PSR e dizemos o seguinte, você vai ser São Pedro. Você vai definir qual é o modelo estocástico, tá? Você não vai contar para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. E você vai produzir amostras on demand, tá? E nós, do SDP, vamos trabalhar com essa amostra, vamos fazer o nosso feijão com arroz, ajustar um modelo estocástico da cabeça da gente. O Adriano vai fazer o que ele quiser com as amostras dele e depois, na hora de simulação, você vai produzir amostras novas, que é justamente para fazer um out of sample do processo. Tá? Mas, para começar, inclusive porque a gente colaborou muito com a equipe do Adriano para ajudar a debugar, etc., a gente disse, não, vamos fazer uma coisa em que a PCR está roubando. Tá? O oráculo corresponde ao nosso modelo. Isso é
Se eu digo que o modelo do mundo é um autoregressivo leg 2, o oráculo é autoregressivo leg 2, porque aí eu sei que o SDP chega ao ótimo global, garantido, e, portanto, a gente pode calibrar, tá, o modelo de machine learning. É só para facilitar, mas, digamos, a corrida final vai ser a gente sendo honesto e criando o oráculo. Mas, dessa vez, assim, só para debugar. Pô, o início foi uma farra, porque vinha o Adriano, o resultado, 8 ordens de grandeza diferentes, não sei o que lá, a gente descobria que a gente tinha se comunicado mal, que tinha o negócio dos balanços regulatórios. Mas o negócio foi indo, e nós tínhamos primeiro um sistema menor, que não me lembro mais qual era do país, e aí no final eles estavam tinindo um sistema melhor, aí o Adriano já está folgadinho, né? Me dá um sistema aí razoável, tá? Aí o Joaquim, que participa direto com o Adriano, disse, então tá bom, pega a Colômbia. Colômbia já é sistema de gente grande, quer dizer, Colômbia é um sistema que modelos, digamos, normais não conseguem resolver. A gente deu para a Colômbia, e aí, de vez em quando, o Joaquim vem me avisar e disse, eles estão muito perto, tá? Estão chegando, estão dando uma canseira na gente e eu achando maravilhoso, porque se eles estão dando uma canseira na gente, quando, digamos, a gente está roubando, no sentido de que eu sei qual é o mundo e eles têm que, digamos, usar um GAN para adivinhar o mundo, tá? Imagina agora quando eu fizer a concorrência honesta nesse processo. Mas, a partir daí, assim, é um mundo de coisas que a gente vai fazer. Por exemplo, no momento, quando por exemplo, eu comecei a perceber as relações entre o Enforcement Learning foi um dia, eu me lembro, fosse hoje, eu estava andando na rua e disse, mas, cara, o pessoal lá do AlphaGo fica jogando, e eu estou jogando contra quem? Aí eu disse, eu estou jogando contra São Pedro. Tá? Quer dizer, o meu processo, aí foi que me deu a iluminação. Mas, na verdade, tem várias aplicações de setor elétrico em que você joga com outros jogadores. Por exemplo, a chamada oferta de preço. Tá? Então, os jogadores dizem quanto vale. Não tem dúvida que a gente vai fazer uma festa. Inclusive, nós temos um P&D de oferta de preço. Não tem dúvida que, passado por esse pedaço, a gente vai... O mundo é o limite nesse negócio. A outra coisa que potencialmente é sensacional todos vocês ouviram falar de recursos energéticos distribuídos, quer dizer, eu botar um solar na minha casa, tá? Mas, para o seu ponto de vista do planejador, isso é uma loucura, porque agora a decisão sobre a demanda vai depender da cabeça de milhões de agentes, tá? E é óbvio que ninguém tem capacidade de representar analiticamente essa turma, tá? Então, é óbvio que o processo machine learning vai enriquecer barbaramente esse negócio. O resumo, desculpa a história longa, mas para vocês entenderem o contexto. Quer dizer, primeiro, tá? Ao contrário da maioria dos algoritmos, o nosso atingiu o ótimo global. Segundo, essa preocupação da gente de não ser autista em relação ao mundo é uma coisa muito forte para a gente e a maioria das pessoas que vendem modelos, aquela história, passa por cima disso. Quer dizer, todo mundo finge que você sabe como é que é São Pedro, e a gente sabe que não é assim, e a gente assim, ficou muito feliz, porque acha justamente que a parte forte das técnicas de machine learning é escutar bem o mundo. Pessoal, obrigada. Mário, eu achei sua resposta sensacional, muito obrigado. E eu admiro muito a modéstia de reconhecer que o Adriano está dando calor em você. Isso é sensacional. Não é modéstia, não. É a realidade, cara. Mas... E o Adriano tem sido extremamente gentil, e uma coisa até que eu fiquei muito contente, quer dizer, o Adriano veio dizer, pô, Mário, o Joaquim está sendo traíra, porque ele está aqui sentando com a gente, ajudando a gente. Eu falei, aí ele disse, ao contrário, Adriana, nós estamos fascinados com o processo, inclusive a equipe do Adriano tem tido uma dinâmica muito boa, e do nosso lado nós temos curtido imensamente. E assim, eu acho que o que a gente sonhava com o potencial da colaboração é isso que nós estamos fazendo, o melhor exemplo. Muito bom. Muito obrigado, Mário.